todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos poderem sentar. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. É verdade, a gente já tentou bastante, mas é meio complicado. Mas Deus tem o seu momento, né? Ele não queria antes, ele queria agora. Aleluia, graças a Deus. Porque está tudo sob o controle dele. Amém? Meu Deus, aleluia, glória a Jesus. Ultimamente eu tenho lido a palavra do Senhor. Ultimamente não, sempre. Toda vez que eu leio a palavra do Senhor, ela me transmite muita paz. Ela me transmite esperança, né? Toda vez que lemos a palavra de Deus, que tiramos um tempo para ouvir a voz dele, que né, a palavra é a voz dele. Toda vez que paramos para ouvir a voz dele, nosso coração se enche de paz, enche de calma, né? Ele nos tranquiliza em qualquer momento que estivermos vivendo. E hoje eu gostaria de ler com os irmãos em Mateus, capítulo 14, versículo 22, a partir do versículo 22. Tem por título: Jesus anda por cima do mar. Creio que Deus já falou grandemente em nossos corações. No meu, com certeza, Ele já alegrou. Diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Glória a Deus. O texto começa falando uma palavra de ordem. Jesus ordenou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não foi os discípulos que tomaram essa decisão. Jesus ordenou que os discípulos fossem adiante, que eles entrassem no mar sem ele. Jesus ordenou. Jesus, ele sabe de tudo. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Ele sabia que os discípulos enfrentariam uma tempestade. Ele sabia que os discípulos não teriam fé suficiente para acalmar a tempestade. Aleluia, glória a Deus. Ele sabia do que ia acontecer, mas mesmo assim Jesus ordenou que eles fossem para o mar. Aleluia. E aí eu já fico pensando, eu falo, se ele sabia por que ele ordenou? Porque tem momentos na vida da gente que vai ser necessário a gente passar. Era necessário que os discípulos passassem pelo mar. Era necessário que eles passassem por uma tempestade. Glória a Deus. Eles precisavam passar por aquilo. Então Jesus mandou eles irem. E aí fica aquele negócio. Se eu obedeci, por que veio a tempestade? Aleluia, glória a Deus. Eles estavam em desobediência porque Jonas, Jesus mandou e ele passou por a tempestade, foi engolido por peixe por causa da sua desobediência. Ele enfrentou uma tempestade por causa da desobediência. Mas os discípulos estavam em obediência. Aleluia.
eles enfrentaram uma tempestade. Então, na minha cabeça, eu não sei como é de vocês, mas eu acredito assim, quando nós estamos em Deus, existem duas coisas: consequência e a vontade de Deus. Ou você está pagando, como Jonas fez, por alguma desobediência, ou você está passando por algo por causa das obras de Deus. Porque ele tem que passar, porque Deus enviou. Aleluia. Aquela tempestade foi enviada por Deus. Quem é que rege o universo? Glória a Deus. Deus. Aleluia. Quem é que manda a água começar, a chuva descer? Quem é que manda? Deus. Quem é que manda o terremoto? Deus. Quem é que manda a seca? Deus. Então, aquela tempestade foi enviada por Deus. Aleluia. Aleluia. E aqui começa a nos ensinar uma coisa, não é porque nós estamos vivendo agora essa pandemia, como minha avó falou. Isso é coincidência? Isso é obra de Deus. E consequência da mão do homem, né? Porque o homem também aprontou bastante para que isso acontecesse. Porque eu estou passando por uma prova. Se você parar para avaliar, você vai ver. Ou você está recebendo a consequência dos seus atos, ou Deus está querendo falar com você. Ou Deus está querendo te mostrar algo. Ou corrigir. Ou ensinar. Porque aqueles discípulos estavam ali para ser ensinados. Eles não tinham fé suficiente. Quando Jesus pega Pedro e levanta ele pela mão, fala: homem de pequena fé. Quando Jesus acalma o mar, o que minha avó leu agora, por que ainda temos? Porque vocês ainda não entenderam? Vocês ainda não têm fé para isso? Creio que essa parte aqui veio até antes dessa daí, que eles temeram de novo. Então, aqueles discípulos precisavam passar por aquilo para que a fé deles fosse aumentada, para que eles criassem fé, para que eles conhecessem o poder de Deus. Aleluia. A lição desse domingo na escola dominical falou sobre essa parte. E eu dou aula na escola dominical e eu parei para pensar, falei, nossa, interessante. A lição dessa semana, vou até ler o texto para vocês, fala do quinto sinal. Jesus anda sobre o mar. E a lição fala que aqueles homens tiveram que passar por aquilo para conhecer o poder de Jesus. Aleluia. Quando ele acalma o mar, os homens falam: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Oh, glória. Para você ver como eles não conheciam a Cristo, o Senhor que eles serviam, eles não pensaram: pode ser Jesus no meio do mar que veio buscar. O que eles imaginaram? É um fantasma. E a lição fala que naquela época não tinha esse negócio. Eles eram ensinados e lá não falava sobre fantasma. Eles não acreditavam em fantasma. Mas no momento de aflição, no momento que estava sofrendo, é um fantasma. De repente começou a acreditar em fantasma. É igual eu falei, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas de... A lição fala crentices. Mas é que nem, por exemplo, irmão, mal olhado existe? Não. Eu acredito que mal olhado é como a macumba, por exemplo. Né? Ela é igual a macumba. Ela não existe. É o inimigo agindo através daquelas duas pessoas. De quem está oferecendo e se a pessoa que está recebendo, né? Se não tiver certa com Jesus, aí pega. O conhecimento de Jesus tem. Entendeu? Então é a mesma coisa. E eles estavam acreditando como se fosse isso, sabe? Hoje muita gente, eu já ouvi várias pessoas, cuidado, se elogiar uma criança, a criança fica doente. Sabe o que acontece isso? É o inimigo usando, porque se um crente elogiar o filho de alguém que acredita nisso, ou se qualquer pessoa elogiar e a criança adoecer, ele cria inimizade entre as duas pessoas. Porque já vi isso acontecer. Então, ali também, eles também estavam com um pouco disso, crentice. É um fantasma, acreditando naquilo que não existe. Outra coisa que nos leva a pensar essa história é: a gente não pode acreditar naquilo que não existe.
Amém? E quando eles entendem que é Jesus, Jesus fala assim, sou eu, não temas. Aleluia, glória a Deus. Pedro, ele duvida de Jesus. Se és tu, manda eu ir ter contigo. Para que esse filho? Ô Senhor, então é o Senhor, então peraí, eu vou ir ter contigo. Deixa eu ir aí ter contigo, deixa eu experimentar, né, essa sua presença. Eu quero ver como é que o Senhor faz isso aí, eu quero fazer também. Não, se és o Senhor, se não é um fantasma, né? se não é um fantasma, então que o Senhor, né? A Bíblia fala sobre. Eu fiquei pensando assim: será que é errado, vamos dizer assim, quando alguém chega para você e um profeta, que você não tem certeza que é um profeta, chega para você e fala: eu quero que você faça tal coisa, Deus mandou você falar tal coisa. É errado perguntar, Senhor? Se for o Senhor? Não. Porque a Bíblia diz que o profeta tem que ser provado. Aí algumas pessoas falam, não, pensa que Pedro está agindo dessa forma, mas Pedro, ele perguntou se, não porque ele duvidou do profeta, ele não estava acreditando, ele pensou que era um fantasma mesmo. Ele também estava acreditando nas crendices, na mentira. Dos pagãos, como eles falam. Dos pagãos. Como é que eu posso dizer? Ele não tinha, ele estava perguntando aquilo, não era porque ele acreditava que era Jesus, ou porque ele queria obedecer a Jesus, ou porque ele queria experimentar Jesus. Ele estava duvidando de Jesus. E ele era precipitado, né? Pedro, ele deu várias coisas precipitadas, né? Jesus chamou ele de Satanás, afasta de mim, Satanás. Quer dizer que não era ele, mas... Ele era precipitado. Só que assim, Pedro, ele era precipitado, mas eu vejo Pedro assim, um exemplo. Porque Pedro, ele é precipitado, Pedro fez um monte de coisa, mas ele amava Jesus. E a prova que ele amava é que Jesus perguntou para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Eu acredito quando Jesus pergunta a ele se tu me amas, não era para Pedro lembrar só daquela parte que ele negou. Ele queria que Pedro lembrasse. Ele queria, Pedro, tu me amas. Ele faz uma pergunta, mas no fundo ele queria que Pedro refletisse e pensasse, eu amo. Porque Jesus sabia que ele amava, mas parece que Pedro, quando ele negou, parece que ele não estava, talvez Pedro não estava sentindo mais que ele amava. Ele falou, será que eu amo? Porque na hora da dificuldade eu neguei, será que eu amo? Talvez, eu fico pensando, talvez tenha no coração de Pedro aquela dúvida, será que eu ainda sou digno? Será que eu ainda posso? No meio da tempestade eu neguei, no meio em cara com a morte eu rejeitei, eu deixei ele, eu abandonei. Será que eu amo? Às vezes eu fico pensando, às vezes Pedro estava com esse pensamento. Então Jesus falava, Pedro, tu me amas? Para que ele refletisse e falasse assim, por mais que eu tenha feito tudo isso, mas eu amo. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes, eu já passei por isso. Às vezes a gente fica fraco, não lê a Bíblia, e aí você vai para a igreja, fica assim, aí dá aquela sensação que você não ama. Mas eu não amo. Se eu amasse, eu não era assim. Se eu amasse, eu não caía tanto. Se eu amasse, não é? E aí a gente tem que parar para pensar, eu amo. Aleluia. Glória a Deus. Eu falo para Jesus todo dia, eu amo. Eu posso ser falha, sou fraca, sou falha, tenho meus erros, mas eu amo. Aleluia, glória. Ele sabe disso e eu também sei que Ele me ama. E que se por acaso eu estiver afundando, como Pedro estava afundando, e eu clamar, Senhor, Aleluia. me ajuda, Jesus estenderia as mãos. Oh, glória. Então esse texto também nos ensina isso, que mesmo que nós falhamos, mesmo que a nossa fé, em certos momentos da nossa vida, venha a falhar,
Se nós clamarmos, Senhor, ajuda. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele estenderá as mãos e Ele ajudará a gente. Amém. Ele fala, homem de pequena fé. Jesus, Ele ajuda, mas Ele ensina. Ele foi lá e pegou, mas depois Ele falou, você está com pouca fé. Ele acalmou o mar, não acalmou? Mas depois Ele falou, já está na hora de vocês aprenderem. Glória a Deus. Ele ajuda, mas Ele fala, não peca mais. Aleluia. Ele já falou várias vezes, quando Ele curava, quando ele salvava as pessoas, vai e não peques mais. Estou aqui, estou te ajudando, estou te ensinando. Agora vai e não peques mais. Aprenda com seus erros. Faça o certo da próxima vez. Infelizmente, os discípulos, eu não sei se Pedro estava nesse barco, mas depois, né, eles enfrentam a situação, mas Deus ensina de novo. A fé está pequena. Fortaleça essa fé. E ele foi ensinando, passou a vida ensinando os seus discípulos. E quando ele subiu aos céus, os seus discípulos ficaram. E grande foi as obras das suas mãos. Pedro, o rebelde sem causa, pregou e multidões aceitaram Cristo. Seus discípulos passavam pelas ruas e as suas sombras e curavam enfermos. Eles ressuscitaram mortos. Por quê? Porque aprenderam. Porque passaram por dificuldades, sofreram perseguições, sofreram ondas, foram turbulentas. Mas eles aprenderam, se fortificaram, cresceram e salvaram almas. Glória a Deus. Aleluia. Uma glória coisa a Deus. que eu aprendo também nessa lição: nada é só pra gente. Se você está passando por uma prova, várias vezes já aconteceu isso comigo. Eu passo por uma coisa, agora, por exemplo, no casamento. É incrível. Eu passo por uma aprovação, uma coisa, uma dificuldade em relação ao casamento. Quando eu dou um jeitinho, quando Deus, na verdade, dá um jeito, me ajuda. Aí daqui a pouco chega uma amiga, uma irmã, alguém, Débora, está acontecendo isso comigo. A mesma coisinha que eu passei, a irmã está passando. Só que eu já passei, então eu posso ajudar ela a passar. Aleluia. É verdade, irmão. Deus, Ele nos leva a tempestades, Ele nos ensina, mas não é só pra gente. Glória a Deus. Ele nos ensina para que você passe para frente. A Bíblia fala, eu não sei direito o versículo, mas fala que é para aquelas que já passaram pela vida, para aquelas que já experimentaram, no caso as senhoras, as idotas, no caso, para que elas ensinem as moças, ensinem as mais jovens o jeito de como se deve andar. Então, quando nós passamos pelas provas e aprendemos, entendemos como é a vida cristã, nós precisamos passar adiante. As mães ensinem seus filhos como é que tem que ser. Os pais ensinem. Ensine filhos, irmãos, irmãs, mãe, aquele que não sabe. Então, nós passamos para que outros possam ser fortalecidos através do nosso testemunho. Glória a Deus. Amém? Eu creio que esses discípulos falaram muito a respeito disso. E muitos foram salvos, confiando em Deus, por causa das experiências que eles tiveram com Jesus. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria cantar swing, mas minha voz está. Eu tirei. Eu acho lindo esse 141. Eu peguei aquela gripe até agora, não recuperou a voz, mas. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor.
tenho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer. Gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Regimento do meu Jesus. Sigo sem medo teu querer, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Regimento do meu Jesus. Aleluia. Para o seu